Senhor presidente desta sessão especial destinada a comemorar o 59º aniversário de Brasília, senador Isalci Lucas, autor da proposição, senadora Leila Barros, do Distrito Federal, senhor deputado federal, professor Israel Batista, vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado distrital Rodrigo Delmasso, representando o governador do Distrito Federal, o secretário de Relações Institucionais do GDF, Dr. Vitor Paulo, presidente do Memorial JK, senhora Ana Cristina Kubitschek, pároco da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, Padre João Firmino, presidente do Clube dos Pioneiros de Brasília, senhor Roosevelt Dias Beltrão, ex-senadores e que marcaram a sua passagem na poeira do tempo pela sua dedicação e seu amor ao Distrito Federal, inclusive ex-companheiros na Câmara dos Deputados, senador Valmir Campelo, ministro do TCU, senador Paulo Otávio e senador Adelmir Santana. Cada ano que comemoramos, que o Brasil comemora o aniversário de Brasília, povoa a nossa mente e a história desse país de tantas histórias que levaram à consecução de uma obra que era sonhada. Já na época do Brasil colônia, havia a ideia de levar a capital do país para a região central, para evitar ataques pelo mar. Mas a possibilidade só começou a ganhar força no Império. Em 1823, José Bonifácio de Andrade Silva, conhecido como Patriarca da Independência, reforçou a proposta de levar a sede das decisões brasileiras para o interior do território e sugeriu, pela primeira vez, o nome Brasília. Em 1883, o sacerdote católico italiano Dom Bosco sonhou que visitava a América do Sul e, em seu relato publicado no livro de memórias biográficas de São João Bosco, relatou o que viu no seu sonho. Entre os graus 15 e 20 havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz repetidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. A visão acabou sendo interpretada como uma premonição do local em que deveria ser construída a nova capital do Brasil. Mas ela começou a ser viabilizada somente em 1891, quando a determinação de sua área foi incluída na primeira Constituição da República Brasileira. No ano seguinte, um grupo de cientistas foi enviado para explorar o Planalto Central e demarcar a área. Chefiada por Luiz Ferdinand Cruz, a expedição ficou conhecida como Missão Cruz. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, passando a ser a terceira capital do Brasil, após Salvador e Rio de Janeiro. Nós imaginamos, e eu, obviamente, criança à época, me lembro de ouvir pela Rádio Nacional, no interior da Bahia, onde fui criado, a inauguração de Brasília. Muitos parentes aqui estavam comemorando aquela epopeia de um visionário, porque apenas um visionário poderia, na verdade, enfrentar naqueles momentos de dificuldade onde
a incompreensão era maior muitas vezes do que o seu sonho. Mas o mineiro determinado, um patriota e, acima de tudo, alguém que entendia a dimensão de uma obra dessa envergadura, no lugar geométrico do país, onde a equidistância de todos os extremos, nos 4 pontos cardeais, inspiraram e, de uma forma determinada, os levaram a tomar a iniciativa de construir essa bela obra que hoje é patrimônio da humanidade. A construção da nova capital consumiu os 4 anos do governo JK e no dia da sua inauguração ainda havia muito a ser feito. Mesmo assim, Brasília mantém sua vitalidade e concentra um traçado urbano arrojado e original. Brasília é a capital do Brasil, a capital de todos nós. Uma cidade que foi planejada, projetada e construída com o propósito de ser a sede do governo brasileiro. A cidade de Brasília está localizada no Distrito Federal e é conhecida como uma das mais importantes criações do arquiteto Oscar Niemeyer, em parceria com o urbanista Lúcio Costa. Lúcio Costa não só desenhou os traçados que definiram a capital do país, mas também previu como seria a alma de Brasília, como afirmou no livro Memórias Descritivas do Plano Piloto. Dizia ele: cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo tempo cidade viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de tornar-se com o tempo, além de centro de governo e administração, num foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do país. O Plano Piloto, como foi apelidado o projeto urbanístico da cidade, começou a ser criado em 1956 e custou ao todo cerca de US$1 bilhão. Uma particularidade da cidade de Brasília é o seu formato similar ao de um avião, quando vista de cima. Graças ao seu estilo urbanístico, a cidade é considerada patrimônio mundial pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciências e Cultura, desde 7 de dezembro de 1987. Hoje, com uma população de 2.900.000 habitantes, nós vemos Brasília governada pelo governador Ibanez Rocha Barros Júnior, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Distrito Federal. Nós encontramos na história, em todos os lugares do mundo, momentos em que o homem se agiganta com o seu sonho. E eu diria que, talvez num devaneio, nós imaginamos, meu caro presidente Isalcir Lucas, que foram tantas as dificuldades, mas a teimosia de um brasileiro que se agigantou e hoje é a maior referência da nossa história, fez com que nós hoje estivéssemos aqui, neste cenáculo, transformado pelo sonho do homem e que dá a todos nós brasileiros, e também aos estrangeiros que aqui vêm, o orgulho de ter uma cidade tão bela como você acaba de referir aqui. Então, pelas bênçãos de Deus, estamos todos nós aqui, há pouco tempo, há menos de 60 anos, mas a cidade se agigantou além do tempo, porque Brasília é o retrato do Brasil, dessa pátria amada, com 8.500.000 quilômetros quadrados, e que demonstra toda a pujança, toda a grandeza de um país que, às vezes, em momentos de crise, ele se agiganta, porque, na verdade, Deus nos deu esse legado de um país cheio de riquezas, com uma abundância enorme. Eu acho que, às vezes, nós vivemos a maldição da abundância, porque temos tudo. É um país em que não falta nada. E o retrato de Brasília, para nós, é o retrato do Brasil, é o retrato de todos os brasileiros. Portanto, parabéns a Brasília por essa data. E que a história se encarregue de valorizar aqueles que aqui estão e aqueles que continuam a construindo a história de Brasília e do nosso país. Parabéns, Brasília, e um grande abraço a todos aqui presentes. Quero registrar aqui também a presença do Geraldinho, representando aqui a Fundação Pestalozzi. E chamo também para usar
Da palavra a nossa representante do DF, senadora Leila Barros.